Amém? Glórias a Deus. É um dos textos mais lindos da palavra de Deus para mim. Hebreus capítulo 4, verso 16. Hebreus capítulo 4, verso 16, projetado, diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Diga, confiadamente. O que é confiadamente para você? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluia, louvado seja Deus. Deixa eu orar por você. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos pela tua palavra poderosa, viva e eficaz. Senhor, sabemos que ela nos lava, nos limpa, e assim será nesta noite. A tua palavra vem pelo teu Espírito, e nós te louvamos pelo Espírito e pela palavra presentes aqui. Fala o nosso coração, Senhor. Nos submetemos a ti. Realiza a tua vontade. Quebra cadeias, liberta cativos, Senhor. Transforma corações, transforma a mente dos teus filhos. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Diga comigo, eu recebo a palavra de Deus. Amém, amém. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Aleluia. Para alcançar misericórdia e graça. Veja, o trono de Deus para você, filho de Deus, não é um trono de julgamento. É um trono de misericórdia e graça. Se você se aproxima do trono, e trono é onde Deus está. A presença de Deus habita no trono. Deus jamais saiu do trono. O trono é o centro do universo. De lá emanam todas as coisas. A Bíblia diz que toda autoridade vem de Deus. Deus é o soberano, o Criador, o único. Por meio dele, para ele, por ele são todas as coisas. Jesus está nesse trono. O Pai está no trono. O Espírito Santo está no trono de Deus. No trono. Alguns homens de Deus tiveram no passado visões do trono de Deus. Muitos que tiveram essas visões, eles caíram com o rosto em terra. Na velha aliança, o trono era temido. O trono na nova aliança não é um trono onde você é castigado. O trono onde você é condenado, onde você é envergonhado, mas é um trono de graça, de misericórdia, de favor. Deixa eu só ver uma coisa. Se vocês estiverem sem cadeira, se é isso mesmo, aqui tem várias. Por favor, principalmente as mulheres, amém? Aleluia, os irmãos aí, servos, aqui tem várias cadeiras, 5 cadeiras aqui na frente, mais 2 ali, não, uma só, ok? Amém, outra, uma aqui, mas outra ali parece, amém? Por favor, as irmãs, fiquem à vontade, é um prazer ficar de pé aqui. O único que merece ficar de pé aqui sou eu, amém? Depois eu tomo 2 Dorflex e tudo bem, brincadeira. Diga, o trono de Deus é um trono de graça. O que é a graça de Deus? A graça é o favor. A principal coisa que nós precisamos na vida é encontrar o favor de Deus. O favor é pouco esforço, muito resultado. Amém? Eu trabalho pouco e alcanço muito. E o favor de Deus, por incrível que pareça, eu sei que isso dá um nó na sua mente, é para aqueles que não merecem. Se você vir em si algum mérito, Deus não libera favor. E você se aproxima do trono de Deus, porque é um trono da graça. É um trono para os que não merecem. Mas você pode se aproximar. Amém? E além disso, eu gosto de dizer assim, se a presença de Deus não vem, nós podemos ir até ela. Amém? Presença de Deus. Presença, Deus está no trono. E do trono de Deus, ele julga todas as coisas. Ele estabeleceu toda a história. Mas esse trono é um trono de graça. A Bíblia diz que existirão 3 tronos no futuro. Existirá o trono de Cristo. Segundo aos Coríntios 5:10, Paulo diz que nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. É um trono que há de ser armado nos céus. E lá estarão todos os lavados pelo sangue de Jesus Cristo, nascidos de novo. Não é um trono para condenação,
não é um trono para medo. Você não precisa ter medo do tribunal de Cristo, do trono de Cristo, porque é um trono para recompensa. Alguns terão uma recompensa maior do que outros, mas todos já estarem no trono de Cristo é a maior recompensa, porque você vai ser livre do dano da segunda morte, porque você creu em Jesus. Se você creu em Jesus, você é salvo, e uma vez salvo, nada arrebatará você das mãos de Jesus. Salvação não se perde, porque quem salva você é Jesus, quem mantém você salvo é Jesus, e quem conduzirá você para o trono dele é Jesus. Amém? Se você acha que precisa manter a sua salvação, isso significa que você confia em você, em sua própria justiça, em sua própria santidade. Se você acha que vitória você precisa alcançar pelo seu desempenho, isso é mérito. A vitória não é conquistada, a vitória é recebida. Jesus venceu todas as coisas. Na cruz, ele aniquilou o diabo, ele aniquilou o pecado, ele aniquilou a enfermidade, ele desfez a maldição. A cruz é um grande filtro. A maldição ficou na cruz, mas a bênção de Abraão passou e atingiu a nós. Amém? Bem, existirão 3 tronos, mas há um trono hoje presente, há um trono, e o trono de Deus hoje é um trono de graça e misericórdia. Se você se aproxima do trono, você vai encontrar misericórdia. Deus vai te dar o que você não merece. Amém? Deus vai te dar o que você não merece. Deus vai te favorecer. Deus vai te colocar à frente. Deus vai te dar estratégias. Deus vai te dar habilidade. Seja lá em qual área você precisa do favor de Deus, Deus vai te dar. A Bíblia diz que Abimeleque chegou para Isaac porque percebeu que Isaac tinha o favor de Deus. O favor de Deus. A coisa mais linda, o testemunho mais bonito que você pode dar nesta sociedade, nesta geração, é alguém que anda debaixo do favor de Deus. Porque as pessoas vão chegar para você e vão falar: como pode? Você nem é tão preparado assim, você nem fala tão bem. Como é possível você conquistar tantas coisas? Você é um improvável. Você não é o que tirou as melhores notas. Você não é o que domina mais esse assunto, esse negócio. Mas o favor de Deus te dará além do que você pode. Porque isso é a graça de Deus. Se você aprender a se aproximar do trono, você recebe graça. Amém? Quantos querem o favor de Deus? Eu quero o favor de Deus. Isaac semeou em dias de escassez e colheu a 100 por 1. Aí veio Abimeleque, falou: vamos fazer aliança com ele, porque ele abre um poço e acha água. Os filisteus cavavam poços e não achavam água. Isaac ia, cavava um poço e achava água. Cavava outro poço e achava água. Por quê? Porque o favor de Deus estava com ele. Amém? Bem, haverá um outro julgamento. É o trono de julgamento das nações. As nações da terra serão julgadas no futuro, da maneira como elas se relacionaram com Israel e com os cristãos durante o período da grande tribulação. E há o último trono, o trono branco de Deus. Apocalipse 20 fala dele, que o céu fugirá, todas as coisas desaparecerão, e somente o trono vai estar no centro de tudo. E ali se abrirão os livros. E quem não for achado no livro da vida, sofrerá o dano da segunda morte. Você não vai estar lá. Porque você tem o nome escrito no livro da vida. Aleluia. Esse trono não é para nós. Esse trono é para julgamento daqueles que não creram em Jesus Cristo. Porque você nasceu de novo. Você é livre da segunda morte. Amém? A matemática é assim: quem teve 2 nascimentos tem uma morte. Quem teve apenas um nascimento tem 2 mortes. Você nasceu fisicamente e nasceu de novo no espírito. Você só morrerá uma vez. É a morte física, você vai sair desse corpo. Mas aquele que nasceu apenas uma vez, é o nascimento físico, ele vai morrer fisicamente e vai sofrer também a segunda
chamada o dano da segunda morte, a morte eterna. Louvado seja Deus, porque você nasceu de novo, porque nós nascemos de novo. Esses tronos são tronos que virão, mas há um trono presente, o trono da graça de Deus. E eu quero me aproximar desse trono. Deus convida você para se aproximar desse trono. Você não precisa ter medo do trono de Deus. Lá não há condenação, não há culpa, não há vergonha, não há restrição. Não é para alguns e outros não. Não depende do que você faz, não tem a ver com o que você fez. Não importa a sua santidade, não importa se você está em falha e pecado. Você pode se aproximar do trono. E se você se aproxima do trono, favor, graça, misericórdia, para a ocasião oportuna, para socorro. Você precisa de socorro de Deus? Precisa de socorro de Deus em alguma área? Precisa de salvação de Deus para o seu casamento? Precisa de salvação de Deus, socorro de Deus, favor de Deus para as suas finanças? Precisa de favor, de misericórdia de Deus sobre uma situação? Você errou, você não merece, mas a misericórdia de Deus não julga, não condena você, favorece você. Você escolheu o caminho errado, você entrou pelo vale da sombra da morte, mas o favor de Deus no trono da graça. A minha mensagem para você é o seguinte: como se aproximar do trono da graça? Ouviu? Diga comigo, como me aproximar do trono da graça? Aleluia, o trono da graça tem a ver com a presença de Deus. Não há nada mais importante do que estar diante do trono. Em Lucas capítulo 12, verso 42, Jesus, não é Lucas 12, 42, desculpa, 10, 42. Lucas 10, 42, Jesus está na casa de Marta, Maria, e Maria está preocupada com o almoço, com os afazeres, está inquieta, agitada. E Jesus se senta e Maria se aqueda aos pés do Senhor. Lembre-se, Jesus é Deus e Deus está no trono. Jesus se assenta, é um tipo de Deus se assentado no trono. E Maria vem e se assenta para ouvir as palavras de Jesus. E Marta fica agitada. Verso anterior, verso 41, diz assim: Marta, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só. Diga, uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Bem, veja, aqui existem Martas e existem Marias. Ambas servem ao Senhor, ambas amam ao Senhor, ambas são nascidas de novo. Marta é aquela que está preocupada em fazer as coisas, mas o Senhor Jesus não a recrimina pelas coisas que ela está fazendo, mas como ela está fazendo. Ela está inquieta, aflita, ela está preocupada. A palavra inquieta significa dividida entre muitas coisas. E muitas vezes nós servimos ao Senhor divididos entre muitas coisas. Muita ansiedade, muito ativismo, pouca presença. Maria escolheu. Diga, eu escolho. Então você escolhe em que trono você quer se chegar. Ou você se aproxima com a consciência culpada de um trono de julgamento, ou você se aproxima diante do Senhor que está sentado no trono, mas para você é um trono de palavras de graça. E Jesus disse, essa é a única coisa necessária. Amém? A única coisa necessária. A melhor coisa, a principal coisa é a presença de Jesus. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que eles fugiram da presença do Senhor. É possível fugir da presença do Senhor. Por quê? Porque o medo, a culpa, a vergonha e a condenação sobrevêm a você quando você erra. Quando você peca, quando você sabe que está fazendo alguma coisa errada, quando você tem consciência de que está cometendo algo errado, você se afasta de Deus. Mas o que Deus quer te ensinar é que você pode vir e se aproximar do trono, porque o trono de Deus é um trono da graça, de misericórdia, de graça, para você encontrar favor para o
que você precisa, encontrar favor para a ocasião oportuna, para socorro, para salvação na sua vida, amém? Então nunca tenha medo de Deus, corra para Deus. Corra para Deus, não se afaste de Deus. A pior escolha é se afastar. Ah, mas eu estou muito ocupado, eu estou fazendo coisas para Deus. Há muitas pessoas que fazem coisas para Deus, mas esqueceram a essência ou a principal coisa, que é a presença de Deus. Ouça, a coisa mais importante na sua vida é desfrutar de Jesus. É beber de Jesus. Hoje nós vamos beber do sangue, comer da carne de Jesus. É intimidade com Deus. Não é estrutura, não são grandes prédios, não é uma mensagem brilhante, não é saber de muitas coisas. A coisa mais importante na sua vida é receber favor. E Ele está na presença. Amém? Diga presença. Nós somos homens e mulheres da presença, nós amamos a presença, nós reconhecemos a presença. E Hebreus capítulo 10, verso 19, nos ensina como nos aproximar do trono da graça. Quantos querem? Diga amém. Amém. Aleluia. Diz a Bíblia assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez. Diga intrepidez. A palavra intrepidez, no grego, é a mesma palavra confiadamente, que eu falei para você de Hebreus 4,16. É parrosia no grego. Parrosia no grego significa falar com liberdade. Diga, falar com liberdade. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga, falar. Amém? Se ele não falar, dá um beliscãozinho nele em amor e carinho, assim, bem de leve, para ele falar, ai. Até ele falar ai. Se ele não falar liberdade, ele vai falar ai. Ai, ai, ai. Irmãos, presta atenção. Isso é poderoso. Ouça, querido. Isso é transformador. A Bíblia diz que nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O que é o Santo dos Santos? É o trono da graça. Amém? Essa é a figura do tabernáculo de Moisés. No tabernáculo de Moisés, que é um tipo da igreja, que é um tipo de nós, havia o átrio que aponta para o corpo, havia o santo lugar que aponta para a nossa alma, e havia o santo dos santos que aponta para o nosso espírito. Deus está no nosso espírito, o trono de graça está no nosso espírito. Amém? Mas num paralelo, numa figura daquilo que acontecia na velha aliança, quando o sumo sacerdote, uma vez somente no dia de Yom Kippur, entrava com sangue de animais no santo dos santos, aspergindo sangue, com muito temor, receio, medo, ele entrava. Hoje, na nova aliança, a Bíblia te convida a se aproximar do Santo dos Santos. Então você não tem justificativa para viver sem a presença de Deus. A presença de Deus não está somente quando nos reunimos no templo de Deus. Se você acha que isso aqui é o templo de Deus, misericórdia, precisa de uma arrumada. Nós precisamos colocar ouro nas paredes. Se fosse o templo de Deus, deveria ser algo parecido como o de Salomão. O templo de Salomão que custou 500 bilhões de dólares. Ok? Tinha ouro em todos os lugares. O templo de Deus é cheio de ouro, porque Deus habita na glória. O ouro aponta para a natureza de Deus, a glória de Deus. Não pode existir nenhuma mancha ali. Onde Deus habita é perfeito, é puro, é íntegro, é completo. Onde Deus está, não há nenhum espaço para trevas alguma. Deus está em seu espírito. O seu espírito é a habitação perfeita, desejada e programada e planejada por Deus. Onde você está, a presença pode estar. Você sabe que presença é algo residente e presença é algo manifesto. Amém? Nós amamos a presença presente em Deus. Eu sou o templo de Deus, o teu corpo é santuário do Espírito Santo. Isso aqui é só um prédio e isso aqui não é altar. Amém? Algumas pessoas falam, eu vou até o altar. O altar de Deus é você. Você é o altar de Deus. Vós sois o santuário do Espírito, diz a Bíblia. Se você ler o Novo Testamento, você vai descobrir que muitas pessoas ensinam a velha aliança.
e ensinam um trono de julgamento. Um trono que quando Moisés subiu à presença de Deus no Monte Sinai, a Bíblia diz que era de temor, relâmpagos. Se um animal tocasse o monte, uma espada sairia e matava o animal. As pessoas viram de longe, disseram para Moisés: sobe você, fala você com Deus, e nós vamos te ouvir. Nós não queremos, porque a visão era aterradora. Até Moisés, ao subir o monte, diz a Bíblia, que ele fumegava o monte, e ele subiu com medo, pânico. E muitas pessoas ainda vivem assim. Eles fogem de Deus porque eles acham que Deus é um Deus irado, um Deus que está zangado com você. Deus não está zangado com você. Deus tem prazer na tua presença. Deus tem prazer na sua proximidade. Por isso a Bíblia diz: acheguemo-nos com intrepidez, confiadamente intrepidez, parrosia. Parrosia significa falar, presta atenção. Sabe como você libera o seu espírito, porque a presença está no seu espírito? Como você desfruta da presença do Espírito? Quando você aprende a falar. Ouviu? Ousadia aqui, intrepidez, não é você fazer coisas ousadas, o esporte radical. A pastora Rosana quer pular de paraquedas aos 51 anos. Eu fico pensando: oh Jesus, misericórdia, have mercy, Lord. Quer pular de paraquedas, vê se pode. Ok, amém. Algum paraquedista aqui, Deus o abençoe muito, amém. Vai ser coisa aos 51 anos querer pular de paraquedas. Não é essa intrepidez, essa ousadia. Quero ver chegar lá em cima no avião se realmente vai pular. Não é essa intrepidez, ouça. Muitas vezes nós pensamos em intrepidez, é você chegar, abrir a porta, abrir a geladeira. Você nem conhece, abre a geladeira, chega lá e pega o queijo, o presunto e faz um lanche. Ei, calma aí. Não é essa ousadia de fazer coisas, de ter uma atitude às vezes que parece inconsequente. A ousadia no reino do Espírito, presta atenção, a ousadia para você entrar no trono, o trono. A ousadia é falar. Diga amém em nome de Jesus. Por que isso? Porque quando você fala, você libera o seu espírito. Ok? A Bíblia diz que Jesus lá na cruz bradou, ele gritou. E ao gritar, o véu se rasgou. Havia um véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar. Presta atenção. O santo lugar é sua alma. O santíssimo lugar é o seu espírito. E às vezes há um véu que impede você de se aproximar da presença do trono, que não é um trono de medo, de julgamento, é um trono de favor. Eu, se fosse você, corria para ele. Tem um cântico que dizia: estou correndo para Deus, não tinha, meu? Como que era? Correndo. Amém. Correndo para ele, não dele. Correndo para ele. Que bom que você está aqui. Isso é sinal que você ama o trono da graça de Deus. Você pode ter vindo meio quebrado, você pode ter vindo meio incomodado, meio envergonhado, meio preocupado, meio inquieto, meio agitado. Não sei como você veio, mas você veio porque você de alguma maneira é atraído para o trono da graça. É um trono de favor, onde o Pai me ama, onde eu me sinto amado, valorizado, onde não há rejeição, aonde o Cristo Redentor está lá, o sangue falando, Ele me esperando, a atmosfera do céu. Amém? Ousadia é falar. Veja, o que determina o seu nível de presença e favor de Deus é falar. Entendeu isso? Porque quando você está, por exemplo, querendo adentrar na presença de Deus, você não o faz de boca fechada. Se você quer derrubar barreiras, muralhas, você vai ter que gritar como o exército de Josué diante das muralhas de Jericó. Existe um princípio espiritual, presta atenção, para liberar o seu espírito. Isso tem a ver com presença. Presença é o trono de favor. É falar com ousadia, falar abertamente. Falar o quê? Falar o que o sangue fala, o que Jesus fez, a realidade da verdade da palavra. Entendeu isso?
Muitas pessoas às vezes gostam de bater palma, mas bater palma, acredite, não tem valor ou poder espiritual. Mas falar amém tem. Sabe que um dos nomes de Jesus é amém? Nome de Jesus, quando você fala amém, você está invocando Jesus. E invoca e será salvo, diz a Bíblia. Você precisa entender esse princípio. Porque quando nós cantamos ao Senhor, o nível de presença de Deus é alto. Sabe por quê? Simplesmente porque você abre a boca e canta. Só por isso. Posso ouvir o amém? Amém. Nós podemos aumentar o nível de presença aqui? Amém. Vamos aumentar o nível de proximidade? Amém. Diga amém, diga aleluia. Diga de novo amém, aleluia. Se você nunca teve a experiência de véu rasgado na sua vida, é porque você nunca teve a ousadia de abrir a boca e falar em alta voz aquilo que a Bíblia diz sobre você. Louvar a Deus com intensidade. A Bíblia diz, sede fervorosos de espírito. Sabe, a água em ebulição, isso é fervor de espírito. Quando você é cheio de espírito, você fala. A Bíblia diz que eles estavam reunidos e de repente veio um som. Som como de um vento. As pessoas dizem que é um vento. Não moveu nenhuma folha. Nenhum cabelo balançou. Nada disso. Não foi um vento, foi um som como de um vento. Era o som do céu. Por que um som? Porque quando você fala ousadamente, você entra no trono. Agora, para você falar ousadamente, você tem que ter uma base. Senão você não consegue. Entendeu isso? Uau, é barulhento demais. A Bíblia diz que diante do trono de Deus existem vozes como a de muitas águas. João viu isso. Existem relâmpagos, ok? Trovões, como é o trovão para você. Quando Deus falou em algumas vezes sobre a terra, dizendo, este é meu filho amado, em quem tenho toda a minha alegria. Os que ouviram e não discerniram, disseram ter ouvido um trovão. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, a voz do Senhor desfaz os penhascos, a voz do Senhor é uma voz como de trovão. A Bíblia diz que o justo é ousado como leão. Não dá para chegar diante do leão e ele, minhão, minhão. Existem alguns leõezinhos meio estranhos aí, né? Mas o leão é a voz. O que eu quero te ensinar? Que para você se aproximar da presença, e nós precisamos da presença, porque presença é o trono, e o trono é graça, é misericórdia e socorro. A hora que você aprender a abrir a sua boca, declarando o que a Bíblia diz, se aproximando do trono, livre de culpa, de condenação, acredite, quando você toca na presença, você toca no favor. Você como Maria, que se aqueda aos pés de Jesus, e lá a ansiedade vai embora, medo desaparece. Eu quero o trono, meu destino é o trono, eu estou nele e ele está sentado no trono. Essa é a nossa história, amém? Diga falar, diga amém. Você sabe que a raiz da palavra amém no hebraico é a mesma do que fé no hebraico. Sabia disso? No hebraico, a palavra que dá origem à fé e amém é a mesma. Isso significa então que quando você diz amém, fé é liberada. Fé é liberada. Aí você fala, pastor, eu fui no culto e saí do culto do mesmo jeito. Bem, eu sei o que aconteceu. Você ficou calado. Você ficou calado. Pastor, eu gostaria de uma oração poderosa. Eu vou te ensinar algo maior e melhor do que uma oração poderosa. Porque você vai poder praticar em qualquer lugar, porque você é a habitação de Deus. Abra sua boca e declare a palavra de Deus. Abra sua boca e louve ao Senhor. Louve, e depois de louvar, louve. Se a sua alma está ansiosa, louve. Se a sua alma está preocupada, louve. Ore no Espírito, declare o que a Bíblia diz. A circunstância é difícil, a enfermidade é real. Declare, Ele levou as minhas enfermidades. A sua dor é profunda,
Ele levou as minhas dores. A sua circunstância é impossível. O meu Deus, Ele é o Deus do impossível. Tudo Ele pode, não há obstáculos. Nenhuma das suas boas palavras jamais caiu, jamais cairá. Abra a boca e diga: você está diante da tentação, em vez de ir para o matadouro como um touro, a sua força não está nos seus músculos, a sua força está na sua boca. Ouviu? Quando o diabo oprime a sua vida, a primeira coisa que ele faz é silenciar você. Você pode dizer: não, pastor, isso aí é aqueles negócios do pentecostal. Eu vim, sabe, daqueles mais tradicionais. Eu sou uma pessoa mais... Sabe como que é? Esses jovens aí barulhentos. Esses jovens são sempre barulhentos, né? Não é uma questão de idade, não. É uma questão de sabedoria divina. É uma questão de você saber como libera o Espírito. Como nós queremos a presença, o Espírito. E você libera bradando. Olha, se você nunca teve uma experiência de bradar além da sua formalidade, Deus diz isso com muito amor e carinho, por favor. Eu sou seu pastor. Eu quero te ensinar a andar no Espírito. O trono. Ouviu? Acredite em mim. Eu não sinto. Não tem nada a ver com sentimento. Pega o seu sentimento e enfia no bolso. Quando eu era criança, eu aprendi uma musiquinha. Pastor, eu acho. Enfia o seu acho no bolso. E acho que Deus achou. Andando na sua palavra, Jesus abençoou. Pastor, mas eu acho que... Enfia o seu acho no bolso. E acho que Deus achou. Antes que os butiás caiam do bolso. Amém? Enfia o seu acho no bolso. E acho que Deus achou. Esquece o que você acha. Esquece que a faculdade te ensinou. Esquece que a religião te ensinou. Se você quer presença, quer entrar no trono da graça, quer experimentar algo hoje aqui, hoje nós podemos chegar mais perto. E o que vai acontecer de lá emana socorro, favor, misericórdia. É aqui, você toca aqui e Deus faz lá. Mas tudo tem a ver com o que eu falo. Aí você fala: agora eu entendi porque você grita, pastor. É isso mesmo. Você entendeu porque eu grito? Amém? Porque às vezes tem vezes que eu digo: uá! Só isso. Quer experimentar? Está pensando no seu problema aí? Pensa nele. E você vai dar um uá diante dele. 1, 2, 3. Bem, se você tem sensibilidade espiritual, você vai perceber que alguma coisa acontece em você. O véu, que simboliza a carne, é rasgado. Porque quando Jesus bravudou, o véu rasgou. É uma sequência. E o acesso ao trono, à arca da presença, foi liberado. Entende isso? Isso é poderoso. Esse é um dos textos mais poderosos da Bíblia. Eu nunca pico sem a presença. Eu não sei me mover sem a presença. Eu oro: Senhor, por favor, não retire de mim a tua presença. Olha, eu estou aqui há pouco tempo com vocês. Me sinto tão amado pelos irmãos. Minha casa. Parece que a gente se conhece há tantos anos. Não só aqui, mas também em outras igrejas que eu tenho ido. Videiras nas cidades. Porque nós somos irmãos. O sangue é o mesmo. Amém? Ele nos uniu. Eu confesso que eu não fico muito preocupado com o tamanho de igreja, porque já comecei muitas vezes. E às vezes que eu comecei, e eram tão poucos, eu sempre dizia: não me importo com a quantidade, mas eu me importo com a presença. Sabe, eu não tenho problema se a equipe de louvor é só um violão com 3 cordas. Quebrou as outras. Ouviu? Porque não é uma questão de muitos naipes de instrumentos, de vozes harmoniosas. É presença. Porque a presença gera vida. Devemos ter tudo, mas a essência é a presença. Então, quando nos reunimos, ele disse: eu me manifestarei no meio de vocês. Nós precisamos crer e sempre ter a presença. Amém? Então, eu gosto de dizer, repetindo para você: se ela não vem,
eu vou até ela. E eu vou te ensinar como ir. Bem, primeira coisa, falar ousadamente. Amém? Aleluia. O diabo condena você? Diga para ele: pois bem, diabo, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou filho amado de Deus. Nada me separará do amor de Deus. Ah, você agora vai sucumbir. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Se fosse segundo a minha medida, talvez seria pouca. Mas a segunda medida dele em glória em Cristo há de suprir todas as minhas necessidades. Ao meu Deus e Pai seja a glória para sempre. Vem o medo? Eu não tenho medo. O Espírito que está em mim é um espírito de poder, de fortaleza, mente sã. Amém? Você tem que aprender a ser ousado nas palavras. Amém? Marta, você está agitada, ansiosa, preocupada, correndo para lá e para cá. O mundo é mau. É inimigo, muitas são as aflições, muitas são as preocupações. Liberte-se disso, aprenda a louvar a Deus. O poder do louvor está no que você diz, não é a música em si. Amém? Mas quando todos chegamos à unidade da fé, esse é um propósito de Deus. Todos em harmonia, abrindo a boca e declarando, como Josué, no 7º dia, porque 7 aponta para algo completo na terra, perfeito. Eles todos gritaram, ninguém sacou da espada, não houve nenhuma metralhadora, nenhuma arma de guerra, simplesmente gritaram. Quando Gideão, com 300 homens, milhares de outros à frente, Deus disse: quebra o cântaro, a luz vai sair. Isso é um símbolo do seu espírito, a luz de Deus está em você. E eles gritaram. Quando Josafá, diante de milhares de inimigos, ele estava cercado em Samaria, o Senhor disse para ele: vocês não vão fazer nada, esta guerra é minha. Você vai colocar na frente os cantores. E eles falaram, e ao falar em fé, muralhas caem, inimigos são destruídos. Intrepidez significa falar. Aí você precisa de um guindaste para abrir a sua boca às vezes. Liberte-se disso. Em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Mais alto, amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ouça. Pode incomodar a sua formalidade, mas rasga o véu. E você segue rumo ao trono. Amém? No dia mau, em vez de chorar, louve. Declare a palavra. Abra sua boca. É esse o momento chave para você aprender a liberar a alegria do Senhor com o que você diz. Não deixe o diabo enganar você. Não fale as palavras erradas. Não olhe a circunstância. Não defina a circunstância segundo você vê. Defina segundo a palavra. Amém? Segundo o trono. Eu tenho o favor de Deus. Eu sou filho queridinho. Fala para o seu irmão: eu sou filha queridinha. Amém? Ok? Essa expressão aqui também usa queridinho. Tem alguma bem regional para falar? Esse aí é mimado. Mimado, fala: eu sou mimado pelo pai. Mimado, aquele filho protegido ao extremo. Você é um filho mimado, queridinho do pai. Ah, você é filho único? É filho do papaizinho? Sou filho do papaizinho mesmo. Ele é muito papaizinho. E cuida de, seu pai, tudo você corre para ele. Tudo você fala: é seu pai. É isso mesmo, porque meu pai está no trono. E eu chego diante dele com graça e misericórdia. E tenho socorro. Amém? Mas veja o que ele diz: intrepidez pelo sangue. Diga o sangue. Aleluia. Oh, precioso sangue. Não há nada tão precioso quanto o sangue. O sangue de Jesus. E o que você deve falar então? Você deve falar o que o sangue fala. O que o sangue fala?
Naquela cruz, Jesus disse: perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Na nova aliança, a Bíblia diz que o sangue fala coisas maiores que o sangue de Abel. Veja, o sangue tem uma voz. Sabia disso? Lá em Apocalipse, a Bíblia diz que o trono foi aberto e ouviu-se a voz dos mártires decapitados, que clamam por justiça. A voz de Abel clama por justiça. O sangue tem uma voz. É interessante, né? Ter voz, fala, voz, tem som. O sangue tem som. A Bíblia diz na nova aliança que o sangue de Jesus fala coisas superiores ao sangue de Abel. O sangue de Abel reivindica a justiça. O sangue de Jesus declara perdão. Perdão. Todos os seus pecados foram perdoados. Todos, passados, presentes e futuro. Essa é a aliança que Deus fez com você. Ouviu? Todos os seus pecados, das suas iniquidades, Deus não se lembra mais. Você tem o sangue da realeza, você tem o sangue divino, seu sangue foi misturado com o sangue de Jesus Cristo. A nossa base do perdão, a base da vitória, a base do preço que Deus pagou por você é o sangue. O que você tem que falar? Você tem que falar o que o sangue fala. Você foi completamente perdoado. Não insulte a Deus. Hebreus 6, Hebreus 10 fala sobre aqueles que insultam, que calcam nos pés o sangue da nova aliança. Quem são eles? Aqueles que negligenciam o sangue. O escrito lá é para os judeus que queriam voltar, depois de conhecer o sangue de Jesus, eles queriam voltar aos sacrifícios de animais para perdão de pecado. E o escritor diz: vocês estão calcando, ofendendo o sangue. O sangue de Jesus satisfaz plenamente Deus. Ouviu? Não é o seu sangue, é o sangue dele. E Levíticos 17:11 diz que no sangue está vida. Significa que quando Jesus deu a vida, ele deu o sangue. Hoje a maioria, dos exames envolvem o sangue. Você faz um hemograma para ver qual é a sua saúde. Se há enfermidades, eles colhem sangue. Eles medem no sangue, porque no sangue está a vida. Amém? Aleluia, o sangue. Eu acho que já contei para você, mas vale repetir. Um testemunho de uma família lá da nossa igreja Videira do Maranhão, um tempo atrás. Uma família consagrava os filhos ao ritual de magia negra. Quando as crianças faziam 7 anos, eles levavam as crianças para sacrifício. Ok? Então eles sacrificam animais porque o diabo sabe que há legalidade no sangue. Então às vezes é animal, eles começam com uma galinha. Aí não é muito bom, então tem que ser uma angolana, que é mais difícil de achar. Aí não, então pega uma ovelhinha. Aí não deu certo o serviço, pega um boi. Eu me lembro uma vez que foi, parênteses, eu volto para a história do menino de Maranhão. Lá em São Paulo, eu, pastor Marcelo, nós fomos na zona do mercado municipal, zona cerealista, importadores, grandes importadores. E tinha um gerente que era cristão, e se conectou a nós, e aí era o seguinte a história: o proprietário queria enriquecer, aí alguém ofereceu fazer alguns trabalhos dentro da empresa, e ele então dedicou um quarto, tinha um quarto, e aí o cara começou a fazer os trabalhos, começou a matar galinha, derramar o sangue lá, tinha todos aqueles objetos de orixás, de vinho, de ovo, um monte de coisa que eles usam. E aí matou a galinha. Ele falou: não, os negócios não estão indo bem. Aí o cara falou: tem que aumentar o sacrifício. Aí começaram a matar animais maiores. Aí o cara falou: mas nada está adiantando. Ele falou: não, agora tem que aumentar o sacrifício. Preciso matar um boi aí dentro. Aí ele se assustou. Porque ia acabar depois em alguém. Porque o valor do ser humano é o sangue. Amém? Nada dá mais legalidade do que o sangue. Ok, no reino do Espírito. Nada. Nada. Nada pode penetrar o sangue. Nada. O diabo não pode pisar aonde o sangue foi salpicado. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Olha só. Aí o cara se assustou. Aí deixou a gente ir lá. Falou: não, esse cara está exagerando. Aí nós fomos.
né? Repreendemos tudo, tiramos tudo de lá, mas eram sacolas e sacolas e sacolas de coisas, com essas práticas rituais da magia negra. Voltando para o Maranhão, então essa família havia entregue o primeiro filho, fez 7 anos, sacrificaram ele. Os demônios tomam do sangue, os pactos são selados pelo sangue. E aí, o mais novo esperava chegar aos 7 anos, e antes de completar 7 anos, ele aceitou Jesus numa célula Kids. Nossa! Eu não sei se você sabe como funciona, mas o demônio incorpora lá no dito Pai de Santo. Eu não gosto de chamar eles de Pai de Santo, porque Pai de Santo sou eu. Pai da minha filha Débora, que é santa, do meu filho que é santo, o Rodrigo. Amém? Se eu sou pai espiritual de vocês, então eu sou Pai de Santo também. E ali está a mãe de santa, que é mãe de muitas pessoas. Então, se você tem filho ali, que o John é pai de santo aqui, 2 filhos, a Juliana também. Então, pai de santo somos nós. É um nome meio distorcido que eles usam. Amém? E aí o demônio sempre incorpora aquele negócio. Normalmente eles são muito rigorosos com o horário e coisas assim. Eu já vi muitas coisas nessa área. E aí na hora que o horário marcado para o sacrifício, o demônio vem na pessoa para sacrificar, o demônio para e fala, epa! Normalmente eles falam, alto lá. Esse aí não. Mas, pai, o que houve? Não, esse menino não. Esse menino tem sangue misturado. Aleluia! Eu quero dizer que você tem sangue misturado. É o sangue do Filho de Deus. O sangue de Jesus. E o diabo não pode penetrar o sangue. Você ouviu isso? Presta atenção nisso. Se tem uma coisa que você não precisa ter medo do diabo. Pastor, aqui os caras bubu, muito batuque. Você sai das ruas, aí estão matando. Aí, que perda de animais. Estão invocando demônios. Sim, os demônios. Mas se estiver perto da sua casa, você fala, aqui não desce. Em nome de Jesus. Só isso. Fala, não, pastor. Sim. Ô rei, ô rainha, ô sacerdote, ô autoridade. Você diz, se está te incomodando, diz, aqui não desce. Amém? Na verdade não desce não. Eles vêm de baixo, né? A expressão deles. Amém? O inimigo está debaixo dos seus pés, diz a Bíblia. Eles estão embaixo, não em cima. Embaixo. Amém? Os demônios estão embaixo. Amém? O sangue de Jesus é poderoso. O sangue de Jesus é o caminho que foi aberto por causa do sangue de Jesus. Eu quero falar algo mais sobre o poder do sangue, porque hoje nós vamos participar da mesa do Senhor. E eu quero que você tenha esse entendimento. Em Hebreus 19:10. 19:10. Opa, o texto está errado. Esquece essa referência. É Hebreus 12:4. Hebreus 12:4 diz o seguinte: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Bem, quando você lê isso em português, qual o sentido que te dá? Para mim dá o seguinte: uau, eu tenho que lutar contra o pecado. Esse pecado, essa pornografia maldita, esses pensamentos impuros, esse desejo pelas drogas, pela bebida, pelo mundo, por experimentar aquilo, essas coisas que ficam te assediando. O pecado assedia, pesos que te paralisam. Mas eu preciso de alguém para ser feliz. Você precisa de Jesus. Não existe felicidade em alguém, existe só felicidade em Jesus. A Bíblia diz que a sabedoria, que é o próprio Cristo, te guiará em caminhos deleitosos, prazerosos e te dará dias felizes. É isso. Creia corretamente e você viverá corretamente e terá corretamente. Mas veja, na sua luta contra o pecado, você não tem resistido até o sangue. Algumas versões, na NTLH, por exemplo, chega a dizer que você tem que, de fato, resistir lutando contra a morte, que é o pecado, o sangue. Não precisa puxar, não. Tem de resistir. Mas a expressão no original... Louvado seja Deus, hoje tem muita facilidade para você ver o original. Essa expressão tende resistir, é uma palavra só no original. Não vou falar a palavra, é uma palavra grande. Mas significa assim, colocar-se, firmar-se, estabelecer-se sobre, não sob, sobre. Então, melhor a traduzir desse texto seria o seguinte: na sua luta contra o pecado, posicione-se, firme-se sobre o sangue. Só isso.
entra com ousadia falando pelo sangue. Pelo sangue. Quando você se aproxima diante de Deus, quando você vai orar, adorar a Deus, quando você está junto com os irmãos para adorar a Deus, veja, o trono é a presença. Deus, quando você toca a presença, favor de Deus sai, é liberado sobre você. Entende isso? E você jamais consegue se aproximar da presença com culpa, com condenação, com medo. Se você se sente um devedor, ou se você sente que merece, não, Deus, eu sou uma pessoa meio ruim. Sim, pastor, todo mundo tem as suas falhas, ninguém é perfeito. Eu brinco, né, quando as pessoas me falam, eu não sou perfeito, eu falo, não precisava falar, eu já sabia. Não sou perfeito, ele quer mostrar a falha do outro, mas ele não. Aí ele se justifica dizendo, eu não sou perfeito, pastor. Veja, isso é justiça própria. Veja, não existe bondade em nós, você pode se assustar com isso, ouviu, querido? Você pode ter até um caráter íntegro, você pode pagar as contas corretamente, você é uma pessoa que cumpre os horários, faz as coisas, continue fazendo, tudo bem, mas não confie nisso para receber favor. Você é assim por causa da graça. Se não fosse a graça de Jesus que nos transformou, nós não seríamos daquele pior que você condena. Ah, não, pastor, eu tive uma boa educação. Educação não garante nada. Ouviu? Só o favor, só a graça, pelo sangue. Diga o sangue. Hoje você vai beber o sangue. Você vai renovar a aliança diante do trono de Deus, porque você se aproxima lá por causa do sangue. Aleluia, diga aleluia. Você vence o pecado por causa disso. Amém? Veja, no caminho ao Santo dos Santos, o sacerdote, presta atenção, o sumo sacerdote entrava naquele lugar, Santo dos Santos, uma vez por ano, você já sabe disso, e ele ia com sangue, e ele ia aspergindo sangue sobre o caminho, ele aspergia sobre o propiciatório, aspergia no chão, porque o sangue é a base. 2 vezes por dia, no santo lugar, diante do altar de ouro, o véu e a arca estava do outro lado, o altar de ouro, o sacerdote, não o sumo, mas o sacerdote de manhã e outro à tarde, vinha com sangue e aspergia 7 vezes o sangue. Quando Moisés foi consagrar todos os utensílios, candelabro, a mesa dos pães da proposição, o altar de holocausto, a bacia, a própria arca, Moisés salpicou os objetos com sangue. As fotos que nós vemos da arca, do candelabro, nenhum deles, eu nunca vi marcado de sangue. As imagens que reproduzem não são perfeitas, porque se você estivesse lá, estava tudo salpicado com sangue. O véu era salpicado 7 vezes com sangue. Isso significa perfeito, completo. Por quê? Porque todo o caminho de acesso era pelo sangue. Quando Arão e seus filhos foram consagrados, Arão como sumo sacerdote, os filhos como sacerdotes, os primeiros, a Bíblia diz que a veste deles, toda a veste, foi salpicada 2 vezes com sangue. As vestes eram manchadas, marcadas pelo sangue. A orelha deles tinha a marca do sangue, o polegar direito e o dedão do pé direito tinham a marca do sangue, porque o sangue é a marca de acesso. Se você valoriza o sangue, é marcado, e você é marcado pelo sangue, nada te impede de entrar, nada te impede de obter favor. Só ignorância. Quando você não sabe, você perde. O diabo não pode paralisar você por causa do sangue. Quando você vai adorar a Deus e abrir a sua boca, vem aquela imagem, não vem aquela imagem? A imagem do seu erro, a imagem do seu pecado, vem a imagem de condenação, vem uma voz talvez te condenando, a sua consciência pode te condenar. Aí você para e você fica na sua, você fala, hoje eu bati na minha esposa. Aí logo você vem a voz e fala, hipócrita. Aí você não quer ser hipócrita, não encontrei ninguém que se diz hipócrita. Na verdade, o que as pessoas têm aversão é hipocrisia. Não, pastor, eu não vou lá não, porque é o seguinte, a minha vida não está muito boa, então eu não sou hipócrita como alguns. Né? Eu falo, amém, fariseu. Estou brincando.
Não. Quando eu tiver mais certinho, aí eu vou. Isso é justiça própria. É justamente isso que te impede de entrar no trono. Porque você não entra pelos seus méritos. Você não entra pelo seu sangue. Você não entra pelo seu sobrenome. Você não entra porque fez coisas certas ou erradas. Você entra pelo sangue. O sangue é a base da vitória. Amém? Você entende isso? Diga o sangue. Nós devemos adorar o sangue. Tudo era salpicado, tudo tinha marca do sangue. E a Bíblia diz também que o sangue justificou você. Deus não só perdoou você. Perdoar poderia te colocar no estado neutro. Eu te perdoei, mas não te convido para ir comer em casa. Entendeu? Eu te perdoei, mas você sentou lá, eu sento aqui. Ó. Eu te perdoei, não tenho nada com você, mas não quero comunhão. Não, o sangue é diferente, o sangue te traz justificação. Significa que você é declarado pelo sangue justo. Justo é estar na melhor posição que você poderia estar diante de Deus. Nem nos céus você estará numa posição melhor do que está agora. Porque você já tem a vida eterna. Já é a justiça de Deus em Cristo. Foi o sangue que te libertou dos seus pecados. E foi o sangue que te constituiu rei e sacerdote para Deus nesta terra. O sangue. Nós precisamos amar e valorizar o sangue. Amém? Aleluia. Você tem que aprender a valorizar o sangue de Jesus. Quando cantamos sobre o sangue, devemos, aleluia, exaltar o sangue, porque o sangue é a vida, é o próprio Cristo Jesus. Amém? Jesus disse: quem de mim se alimenta, este pão, ele disse, é a minha carne. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Quem bebe de mim, por mim viverá. Aleluia. Amém. Quem pode derrotar você? Quem pode destruir você? Ninguém. Nem a morte. Nem coisa alguma no presente, nem demônio, nem problemas. Nós somos já vitoriosos. Amém. Nós somos nele mais do que vencedores sobre todas as coisas. Hebreus 9:23 diz algo lindo sobre o sangue. Presta atenção rapidamente. Diz assim: era necessário, estão aí, 9:23, lê lá que eu vou ler aqui até o 24. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Presta atenção, vou explicar para você. Todos aqueles objetos foram purificados quando o sangue foi aspergido, amém? É isso que o texto está dizendo. Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios a eles superiores. Presta atenção. Então, o que existia no tabernáculo, existia no céu. Quando Deus disse para Moisés: faça tudo conforme o modelo que eu te mostrei, o modelo estava no céu. Então a Bíblia diz que Jesus, como sumo sacerdote, ele penetrou os céus a nosso favor com o seu próprio sangue, não o sangue de animais, e ele foi na presença de Deus, no propiciatório, e aspergiu o sangue 7 vezes. Você pode perguntar, por que Jesus fez isso? Olha o que o texto diz, verso 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, ou seja, do que está no céu. Porém, no mesmo céu, para comparecer, diga comparecer, agora por nós diante de Deus. A palavra comparecer no original significa brilhar. Significa que Jesus compareceu diante do Pai e Ele brilha por nós. Isso fala da luz, da glória de Cristo Jesus. Quando você se aproxima do trono, há sempre um vislumbre de tudo. Os seus melhores planos, a sua melhor programação diante da luz de Jesus Cristo mostra todas as falhas. Você pode ter feito, escolhido muitas coisas, mas quando se aproxima do trono, é por causa da graça que Ele revela as deficiências do seu plano. Luz. Luz é direção, luz é vida. Cristo. Ele apareceu, iluminou-se por nós, por você. João diz que nós podemos chegar diante do trono porque temos um advogado. É um advogado de luz, é o glorioso, ele é cheio de glória. Amém? Mas no verso 23 diz que as coisas que se acham no céu devem ser purificadas com sangue superior. O que significa isso? Como que é possível que diante do céu havia um caminho impuro? É porque na velha aliança Satanás tinha acesso ao trono.
Porque ele ocupou o lugar de Adão. Adão era filho, tinha acesso à presença de Deus, que é o trono. Mas a Bíblia diz no livro de Jó que Satanás, quando se apareceram os anjos, ele apareceu diante de Deus falando sobre Jó. Também o Senhor o cercou de bondade. Isso é lindo. Você sabia que existe uma cerca de bondade de Deus na sua vida, na sua casa? Aleluia. Eu me lembro uma vez que eu aluguei uma casa lá em Guarulhos com a Rosana, e nós entramos na casa e parece que o diabo almoçava lá e jantava, de tão opressa que era a casa. Lembra? Aí ela falou comigo, eu falei, o quê? Mas é uma boa casa, está num bom lugar e nós vamos fechar. E aí eu falei, a hora que nós fecharmos, você vai ver o que vai acontecer lá. Ela é testemunha, eu falei isso para ela. Eu vou ficar com a casa, só falei isso. Nós voltamos lá para ver detalhes da casa. O ambiente estava livre. Amém? Porque o diabo não pode suportar a luz que há em você. A glória de Deus é vista na face de Cristo, que é luz que não murcha, que não acaba, está em você. A glória de Deus está em você. A Bíblia diz que Ele te predestinou, que Ele te chamou, que Ele te justificou e que Ele te glorificou. Essa é a luz da glória de Deus. Ele por mim e por você. E a Bíblia diz que assim como Ele é no presente, nós somos neste mundo. Significa que você é luz. Luz do mundo. Luz do mundo. E o diabo é o império das trevas. Quando você chega, por menor e mais fraca que seja a sua lâmpada, as trevas não podem ficar onde ela está. Aleluia. Você pode ter uma lâmpada de 5 watts, 10, 100, 200, 10 mil watts. Um holofote, um estádio iluminado como o dia no meio das trevas. Aleluia. Quanto mais trono, mais luz. Amém. Então Jesus, onde o diabo ficou e acusava você dia e noite, ele ficava acusando você. E você fala, e agora? O que ele está falando? Ele viu que eu fiz as coisas erradas, agora eu estou frito. Agora apareceu um demônio ali, eu nem vou expulsar, porque se o demônio vai falar, viu? Eu me lembro uma vez que um pastor, muito divertido isso, mas é real, chamaram ele, pastor, apareceu um demônio aqui, vem aqui. Bem, eles não tinham visão de vencedores como nós. Não precisa chamar o pastor para expulsar demônio. Você expulsa, amém? Amém, irmãos? Porque a sua autoridade é a minha autoridade. Não existe autoridade maior, porque a nossa autoridade é de Cristo. Existe entendimento da autoridade, só isso. Você precisa crer no que a Bíblia diz. Declare. A ousadia é declarar. Quanto mais fala, mais presença, mais autoridade do trono. Aí o pastor foi. Aí o demônio falou assim, você falou que estava em jejum e comeu uma banana. Aí na hora que o diabo faz isso, porque ele gosta de intimidar. Há muitas coisas que ele fala na hora para te intimidar. Aí o pastor, graças a Deus, tinha sabedoria e posicionamento em Cristo. Ele falou, diabo, é o seguinte, com banana ou sem banana, sai dele agora, em nome de Jesus. E o demônio saiu. Bem, uma das coisas que te impede de se aproximar do favor de Deus, presta atenção, é a sua consciência. Ei, consciência, amém? Mas veja, Jesus teve que aspergir como sumo sacerdote diante de Deus, e o caminho do trono da graça está salpicado com o sangue 7 vezes. Isso significa que o diabo não tem mais acesso ao trono. E quando você se aproxima, você lembre-se, não olhe para você, não olhe para os seus problemas, nem pense no que o diabo está falando. Às vezes eu falo para o diabo, vai dormir. Aprenda a falar isso para ele, diabo, vai dormir, porque eu estou entrando e eu estou olhando o caminho salpicado com o sangue. Aleluia! O sangue é a base, lembra? Que me faz vencer todo o pecado, toda condenação e toda culpa. É o sangue, esse poderoso e precioso sangue, o sangue de Jesus. Quando Jesus vier no cavalo branco, as suas vestes estão salpicadas de sangue. A memória eterna, você vai beber deste sangue em memória de mim. E lá
naquele dia, Ele aguarda até que todos juntos estaremos na grande ceia do Cordeiro, e o sangue será levantado, e nós para sempre com Ele, marcados pelo sangue. Há uma marca em você, há um selo em você, sabia? Há um selo no mundo do espírito, e é o sangue que marcou você. Você é sacerdote, as suas vestes são marcadas com sangue. Você, sua mente, seu ouvir, seu agir, seu caminhar, todos estão marcados pelo sangue. Amém? Por isso que, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia. Seguindo o verso 9, capítulo 9, verso 25, diz assim: nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio, de um animal. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou Jesus uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. A Bíblia está dizendo que Jesus também entrou com o seu próprio sangue como sumo sacerdote. O sumo sacerdote anualmente fazia recordação de pecados. Anualmente deviam levar um animal, mas Jesus uma única vez, diz a Bíblia, uma única vez, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Uma única oferta. E a Bíblia diz aqui que ele fez essa oferta também para aniquilar o pecado. Sabe o que é aniquilar? Destruir. Diga destruir. Destruir. Aniquilar é destruir. O pecado foi aniquilado ou não? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque está escrito. Mas fala, pastor, essa não é a minha realidade. É por causa da ignorância. Creia certo e você viverá certo. O pecado foi aniquilado, porque o pecado não terá domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça, você está no trono da graça. Aproxime-se, porque neste trono não há condenação. Deus não vai olhar o seu mérito, você já é aceito, você não vai ser aprovado, você já é aprovado, você não vai ser vencedor, você já é mais que vencedor, porque você está nele, vive por ele, existe por ele, e para ele. Significa que quando Deus olha para você, ele vê você em Jesus. Se Jesus é aceito, você é sempre. Este é o poder do sangue. É uma identidade, é uma mentalidade. Você precisa jogar fora essa mentalidade religiosa. Pastor, eu vivi 899 anos lá na lei. Pois bem, quem anda no Espírito vive em novidade de vida. Basta só uma luz, uma revelação para acender um caminho à sua frente. Converta-se, arrependa-se. Arrependimento é mudança de pensamento, não de obras, de pensamento. Antes eu achava assim, pois bem, joga fora. Eu acho alguma coisa, enfia o seu acho no bolso. E acho que Jesus falou, acho que a Bíblia diz, tenha intrepidez para falar, eu sou purificado pelo sangue. E quem é que pode algo contra mim, se Deus é por mim? Vida de Deus. Amém? Você não entendeu nada, eu vou ficar até meia-noite, então se você precisar ir embora, você pode ir. Amém? Nós vamos fazer uma aula de amém, ok? E é você, e faz, olha, você é obreiro, se não fizer direito, depois a gente conversa. Então nós vamos começar assim, você levanta a mão e vai fazer amém! 1, 2, 3, já! Amém! Volta, amém! Aleluia! Eu estou quase pedindo um string para mim, para dar um string lá, aleluia. Isso aqui está ficando bom. A atmosfera já mudou. Trono de Deus, diga trono de Deus. Mas eu preciso seguir. Aleluia, glórias a Deus. Volta para o texto para mim de Hebreus 10, 19. Só vou concluir algumas partes. Amém, o sangue de Jesus. 10, 19. Tendo, pois, intrepidez, falando para entrar no Santo dos Santos pelo sangue, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hoje nós vamos comer da carne de Cristo. Aleluia. Nós vamos comer da carne. Lá naquela cruz, pelas suas feridas nós somos sarados. O castigo que nos traz paz, shalom, estava sobre Ele. O castigo sobre Ele, sobre nós a paz. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores.
Você não precisa sofrer, Ele sofreu no seu lugar. Um novo caminho, um caminho de liberdade, um caminho de alegria, um caminho de paz, um caminho do Espírito, um caminho de vida foi aberto. O caminho é vivo, o caminho é novo. A palavra novo significa recém-morto, significa que é o momento da cruz, que por causa da cruz houve um caminho novo, o véu foi rasgado, o que separava já não separa mais. A glória que era oculta agora se revela em você, em nós. Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a verdade, Ele é tudo, é Jesus. Você pode vir, o convite é feito, o trono está aberto, não há empecilhos, a graça, a socorro, a alegria. Ei, desfrute, aleluia. Nada poderá impedir você, nada há de paralisar você, nenhum propósito de Deus cairá, mas Ele levará você ao destino. Aleluia. É Deus, é Cristo. Ele merece a nossa adoração, Ele merece o nosso louvor, Ele merece o nosso grito, o nosso riso, Ele merece o nosso tudo. Aleluia. O caminho novo. Quando é que você vai se converter? Ei, dê a seta. Ligue o GPS. Retorno. Para de viver na lei, para de viver na culpa, na condenação, para de fugir de Deus, para de escolher o seu próprio caminho. Escolhe Jesus, seja como Maria, escolha o trono, escolha a melhor parte. Ou Jesus disse, a única necessária. O que você precisa é o trono da graça. Nós precisamos da misericórdia, do trono, do favor de Deus. E é pelo sangue, é pela obra, e é isso que eu confesso. Ele diz que nos consagrou, verso 21, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ele está lá de braços abertos. Ele está lá para te dizer, que bom que você veio, filho, que bom. Achegai-vos a mim, aproxime-se com ousadia. Ele está no trono. Se ele foi aceito como sumo sacerdote, todo o povo de Israel, quando o sumo sacerdote era aceito. O sumo sacerdote na velha aliança entrava no santo lugar, no santo dos santos, amarrado por uma corda, e tinha sinos na orla da veste. Do lado de fora eles ficavam ouvindo barulho, e se parasse o barulho e demorasse muito, absolutamente ninguém podia entrar, senão morria. Só o sumo sacerdote. E se ele morresse, porque estava desqualificado, a tradição diz que ele se reuniu com os sacerdotes e não dormiam à noite, com medo de ter pensamentos impuros. E ao entrar no Santo dos Santos, morria. Então, com muito temor, de cabeça baixa, sem olhar, ele fazia todo aquele ritual cheio de medo. Mas quando ele saía, todo o povo se alegrava, porque era mais um ano da bondade de Deus. Os pecados tinham sido apenas cobertos, colocados debaixo do tapete por um ano. Mas hoje, não somente os pecados são removidos, segundo a palavra, Deus aniquilou o pecado, a força do pecado. O pecado não tem domínio sobre você. É uma mentira do diabo. Você não vai vencer esse seu temperamento. Eu, em Cristo, venço qualquer coisa. Ele em mim, eu nele, ele em mim, eu nele, ele é minha vida. Você não é um bom marido, não sou em mim mesmo, mas nele eu tudo posso. O sangue pagou o preço. É o sangue de Jesus. Ninguém entrava, tinham que puxá-lo pela corda. Mas hoje você pode entrar. Você pode entrar com liberdade. Fica de pé no seu lugar, levante as suas mãos. Adora o Senhor, adora o Senhor, adora o Senhor, adora o Senhor. A equipe soba rapidamente, equipe. Aleluia, aleluia, aleluia. Aproxime-se, diz a Bíblia. Diz a Bíblia, aproximemo-nos com sincero coração. Preste atenção nisso. Sincero coração. O que é sincero coração?
Não use máscaras. Não venha com a sua religiosidade. Não olhe para você. Se você está em pecado, venha em pecado. Se você está triste, venha triste. Mas se aproxime, lembrando do sangue, declarando que o sangue é a base, é o caminho que se abriu. Não é você, mas é Jesus em você. A Bíblia diz: em plena certeza de fé. Em plena certeza de fé. Em nome de Jesus eu oro. Receba fé nessa hora. Fé que invade a tua mente, o seu coração. Fé para declarar a palavra. Fé para confiar no que a Bíblia diz. Fé para receber favor de Deus. Em plena certeza de fé, tendo a consciência purificada. A Bíblia diz que o sangue purifica a consciência de obras mortas. Há pensamentos dentro de você, há imagens do pecado dentro de você, há mensagens malignas que te perturbam, que te incomodam, há erros que estão vívidos na sua mente. Ouça-me, ouça-me, ouça-me. Confie agora no sangue e você vai adentrar no Espírito, declarando que você é filho, filha amada, e o favor de Deus é para você. A Bíblia diz: tendo o corpo purificado pela lavagem com água pura. A água pura é a água da palavra. Aleluia. Não há nada no seu corpo que possa impedir você de entrar. Venha, vem como está. Vem para adorar a Deus. Adorar aquele que é, que era, aquele que era, aquele que é. Aleluia, aquele que ama. Aleluia, aquele que é o Senhor. Aleluia, Jesus, 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 Jesus. Adore o Senhor.